Em tempos antigos, as terras que hoje pertencem a Israel e Palestina foram palco de conflitos épicos que ecoaram através dos séculos. Guerras narradas em um dos livros mais influentes da história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Batalhas de proporções monumentais, onde a fé, a coragem e o destino se entrelaçaram em um épico de conquistas e sacrifícios. Através das páginas sagradas, testemunharemos as guerras que moldaram civilizações, desafiaram reis e revelaram o poder transcendente do divino. Vejamos hoje as mais importantes guerras da Bíblia cristã. A Guerra dos 9 Reis, também conhecida como Batalha de Sidim, foi imortalizada no capítulo 14 do livro de Gênesis. Este relato trata de uma era de servidão e conflitos, onde 9 reis se enfrentaram em uma luta pela supremacia e domínio sobre a terra. O palco desta grande batalha é o Vale de Sidim, região ao sul do Mar Morto. É num cenário de rivalidade e ambição que emerge uma coalizão composta pelos reis Quedorlaomer de Elão, Arrafel de Sinar, Arioque de Elazar e Tidal, rei de Guim. Juntos, eles marcham com um exército imponente, determinados a subjugar 5 reis cananeus daquela região. Do outro lado do campo de batalha, erguem-se os monarcas locais, sendo eles os reis Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zebuim, e o rei de Belá cujo nome não foi revelado. Unidos em sua resistência, eles preparam suas forças para o confronto iminente. Os reis de Canaã haviam servido 12 anos aos demais reis, mas se rebelaram ao 13º ano, deixando de pagar os tributos. Ao 14º ano, a coalizão se formou. Antes da batalha em Sidim, a coalizão derrotou os Refães em Asterote Carnaim, os Uz em Zenhã, os Emins em Savé Kiriataim, perseguiram os Oreus até o deserto de Euparã e os mataram no Monte Seir. Depois seguirem até em Mispate, posteriormente conhecida como Cádiz, e lá derrotaram os Amalequitas. Por último, derrotaram os amorreus em Azazon Tamar. Após tantos conflitos, seguiram para seu objetivo inicial em Sidim. Assim, os exércitos se chocaram, ecoando clamores de coragem. Cavalos relincham, lanças se quebram e espadas se chocam em um combate frenético. Milhares de homens lutam e tombam, enquanto a história é moldado pelo fio da espada de cada soldado. No fim, a coalizão dos 4 reis venceu a batalha. Sinabe, Semeber e o rei de Belá fugiram para as montanhas. Bera e Birsa, reis de Sodoma e Gomorra, caíram em poços de betume durante a fuga, suas cidades foram saqueadas e seus súditos levados como prisioneiros. Entre os cativos, estava Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma. Após o fim da batalha em Sidim, Ló, sobrinho de Abrão, é capturado pelos invasores. Ao saber disso através de um servo que escapou, Abrão reúne seus homens e lança uma audaciosa incursão para resgatar seu parente. Na ocasião, Abrão e os seus estavam morando próximos aos carvalhos nas terras de um amorreu chamado Manre, que junto com seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Abrão reuniu 318 homens treinados em combate, e seguiu para resgatar seu sobrinho. O pequeno exército perseguiu os inimigos até Dan, onde o grupo se dividiu e atacou os oponentes durante a noite. Os que fugiram foram perseguidos até Obá, próximo a Damasco. Com astúcia e determinação, Abrão derrota os exércitos de Quedorlaomer, e o acampamento inimigo é totalmente saqueado. Na volta para seu acampamento, Abrão encontra com o rei Melquisedeque de Salém, a quem entrega 10% de seu saque de guerra. Depois, encontra também o rei de Gomorra, e o entrega tudo o que havia pertencido, pois não queria que fosse falado que o rei enriqueceu Abrão. Mais de 4 séculos após a era de Abraão, seus descendentes foram escravizados no Egito. Porém, surgiu um salvador para o povo, era Moisés, o libertador do povo hebreu. Por 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto em busca da terra prometida por Deus. Sob a liderança de Moisés, os hebreus derrotaram o rei de Arade, também os amorreus, moabitas, midianitas e amalequitas. Após a morte de Moisés, a liderança passou para Josué, da tribo de Efraim.
Sob seu comando, iniciaram-se as campanhas contra os reinos cananeus. Seu primeiro alvo, Jericó, a cidade das palmeiras. Josué, um líder corajoso e comprometido com Deus, recebe instruções divinas para conduzir os israelitas na conquista de Canaã. Uma das primeiras provas de sua liderança é a travessia miraculosa do Rio Jordão, onde as águas se abrem para permitir que o povo de Israel atravesse em terra seca. Do outro lado do rio, Josué lidera seu exército em uma série de batalhas estratégicas contra os diversos povos da região. Cada batalha exigia uma estratégia única, e Josué confiava na orientação divina para determinar os planos de ataque. Uma das batalhas mais conhecidas é a queda das muralhas de Jericó. Sob orientação divina, Josué ordena que o povo de Israel marche ao redor das muralhas da cidade durante 7 dias, culminando com um grande clamor que faz com que as muralhas desabem, permitindo que os israelitas conquistem a cidade. Além de Jericó, outras batalhas significativas são descritas em detalhes no livro de Josué. Cada uma delas mostra a coragem e a determinação do povo de Israel, assim como a fidelidade de Josué à vontade de Deus. A segunda conquista foi a cidade de Ai. Em muitas dessas batalhas, vemos o poder divino agindo em favor de Israel, seja através de milagres como a parada do sol em Gibeão ou simplesmente através da inspiração e liderança de Josué. À medida que as batalhas avançam, Canaã é gradualmente conquistada pelos israelitas. No final, após cerca de 5 anos de guerras, a terra é finalmente dividida entre as 12 tribos, cumprindo assim a promessa feita por Deus a Abraão e seus descendentes. Por volta do 10º século a.C., reinava Saul, o primeiro rei de Israel, e um período de guerras contra os filisteus consumia as fronteiras do reino. Sob o comando de Saul, os exércitos de Israel derrotaram diversas vezes a ameaça filisteia. No segundo ano de seu reinado, Saul juntou um exército de 3.000 homens para uma grande batalha contra os filisteus. Entretanto, devido a algumas dificuldades, restaram apenas 600 no dia da batalha. O exército de Saul era despreparado, usando enxadas, foices e machados como armas. Apenas Saul e seu filho Jonatas tinham espadas. Os inimigos filisteus estavam munidos com espadas, lanças, escudos, carros, cavaleiros e um exército altamente numeroso. Mesmo com as dificuldades, Israel venceu a batalha, pois um terremoto miraculoso enfraqueceu o inimigo. Das colinas de Gilboa aos vales de Jezeel, o eco de batalhas ecoava há décadas. Após 40 anos de reinado e tantas batalhas vencidas, Saul encontrou seu fim pelas mãos dos inimigos que tantas vezes derrotou. Por volta do ano 1000 a.C., os filisteus enfrentaram mais uma vez a nação israelita, dessa vez na região do Monte Gilboa, no norte de Israel. Durante a batalha, os príncipes israelitas Jonatas, Abinadab e Malquizua foram mortos. Saul, temendo ser também morto pelo inimigo, apoia sua espada no chão e, em um ato de desespero e orgulho, debruça sobre a ponta da arma, encerrando sua própria vida. Os soldados filisteus venceram a batalha. Os corpos do rei e dos príncipes foram decapitados e expostos na muralha de uma cidade filisteia. Cerca de 3 anos após a morte de Saul, um novo rei assume o trono do Reino Unido de Israel e Judá. Davi, guerreiro ungido por Deus, inicia seu reinado no início do 9º século a.C., por volta do ano 997 antes da Era Comum. Assim como o de Saul, o reinado de Davi foi marcado por guerras intensas, com a diferença de que Davi dominava os povos derrotados. Ao assumir oficialmente o comando das 12 tribos, Davi reinou 33 anos em Israel, e batalhou contra os povos da Filístia, Moab, Edom, Amon e os arameus do reino de Damasco. Essas nações foram derrotadas e conquistadas, sendo forçadas a pagarem tributos a Israel. Assim, Davi teria fundado um pequeno império. Com estratégia meticulosa e ousadia implacável, Davi expandiu as fronteiras de seu reino, unificando as tribos de Israel e estabelecendo uma era de prosperidade e segurança. Uma das batalhas mais famosas do reinado de Davi foi a conquista de Jerusalém, no início de seu governo.
Ocorreram também batalhas em Gate e em Gob, onde gigantes participaram das pelejas. Entretanto, o exército de Davi saiu vitorioso de ambas as batalhas. Por volta de 843 a.C., o rei Salmaneser III da Assíria travou uma batalha contra uma coalizão de 11 reis, próxima à cidade síria de Carcar. A coalizão era formada pelos reis Ben-Hadad II de Aram-Damasco, Acabe de Israel, Iruleni de Amate, Gindibu de Quedar, Baasa de Amon, Cate de Quev, Matnubaal de Arvad e Adunubaal de Usnatu, além dos reis de Ircamata, Usanata e Egito. Registros dessa batalha também estão escritos nas estelas assírias conhecidas como monólotos de Kurk. Nesse cenário grandioso, os guerreiros assírios marcharam com o objetivo de devastar os povos vizinhos. Seus exércitos eram vastos e sua sede de conquista insaciável, buscando expandir o domínio do Império Neo-Assírio sobre todas as terras conhecidas. Por outro lado, uma coalizão de reinos se ergueu em oposição, unindo suas forças contra a ameaça assíria. Na ocasião, o exército assírio era composto por 35.000 guerreiros, incluindo 20.000 da infantaria, 12.000 cavaleiros e 1.200 bigas, totalizando 68.200 soldados. A coalizão dos 11 reis tinha sob seu comando cerca de 63.000 homens de infantaria, 4.000 carros, 2.000 cavaleiros e 1.000 camelos de cavalaria, somando quase 70.000 homens. A batalha terminou em um impasse, as forças assírias derrotaram os exércitos inimigos, mas a coalizão se manteve firme na defesa de seus territórios. Dessa forma, mesmo vencendo a batalha, Salmaneser não conseguiu conquistar nenhum dos reinos. Na Era Antiga, sob o domínio do poderoso Império Seleucida, a terra de Israel estava mergulhada em opressão e tirania. No entanto, entre as sombras, surgiu um grupo de guerreiros conhecidos como Macabeus, determinados a desafiar o jugo estrangeiro e lutar pela liberdade de seu povo. Nessa época de tirania, o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio tentou impor sua cultura e religião sobre o povo de Israel. Ele profanou o Templo de Jerusalém, proibiu a prática do judaísmo e forçou os judeus a abandonarem suas crenças ancestrais. Esse foi o estupim para a revolta. Diante deste ato de desafio à sua fé e liberdade, o pequeno grupo de heróis se levantou para desafiar o domínio seleucida. Liderados por Judas Macabeu, eram guerreiros destemidos e devotos, determinados a restaurar a santidade do templo e a liberdade de seu povo. Com coragem e estratégia, os Macabeus lançaram uma campanha de resistência contra o exército seleucida, desafiando as forças superiores com ousadia e convicção. Eles lutaram em batalhas épicas, enfrentando adversidades inimagináveis, mas nunca recuaram diante da tirania. Eles retomaram o templo sagrado de Jerusalém em uma vitória esmagadora, celebrando a rededicação do templo e o milagre do óleo queimando por 8 dias, conhecido como Hanukkah. Mas a guerra não foi fácil. Os Macabeus enfrentaram traição, intrigas e batalhas sangrentas contra as forças seleucidas. No entanto, eles perseveraram, alimentados pela chama da liberdade e pela fé inabalável em seu Deus. Eles empregaram táticas de guerrilha, ataque surpresa e estratégia militar para desafiar o domínio estrangeiro e libertar suas terras. Os Macabeus restauraram a soberania judaica sobre sua terra, preservaram sua fé e inspiraram gerações futuras a resistir à opressão e lutar pela liberdade. As guerras sempre existiram e sempre existirão. Porque o que há de mais abundante no coração do homem não é o que lhe faz bem, mas o que lhe dá mais. Mais poder, mais recursos, mais fama.